Mas nós vamos restringir aqui, para mostrar o resultado para vocês, algoritmos de ordenação por comparações. Tá bom? Que são todos esses que a gente viu aqui, exceto esse último. O que a gente sabe de dizer? Bom, primeiro ele compara um elemento com outro, não tem outra forma de fazer isso. Depois o curso de execução do algoritmo depende do resultado de cada comparação que ele faz. Tá bom? Ele compara e toma uma decisão sobre quais que ele vai comparar em seguida, se ele volta para o loop, se ele termina o algoritmo, o que ele vai fazer. Se ele troca umas coisas de posições, vai tomando uma série de decisões em função das comparações. O que mais, gente? O algoritmo deve ordenar qualquer entrada. Tá bom? Então, em particular, ele deve ser capaz de ordenar qualquer permutação dos inteiros de 1 até n. Por exemplo, se você pegar de 1 até 3, você deve ser capaz de ordenar o próprio 1, 2, 3, depois 1, 3, 2, depois 2, 1, 3, e assim vai. Tá bom? Ou seja, qualquer permutação da entrada, ele, se é um algoritmo correto, ele tem que ser capaz de ordenar. Ok? Bom, então agora aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que chama árvore de decisões, que é uma forma gráfica da gente mostrar o comportamento de um algoritmo reagindo às submissões de todas as permutações de inteiros. E aqui é o seguinte, o que a gente faz? Nós vamos mudar um pouquinho os algoritmos, não a essência deles, tá bom? Mas nós vamos registrar a sequência comparada, tá bom? E vamos submeter todas as permutações. Então, aqui, ó, a gente vai controlar as posições no vetor original. Bom, então suponha aqui, tá bom? Aqui você tem o vetor de entrada, tá? 24, 29, 13. O 24 está na posição 1, o 29 na posição 2 e o 13 na posição 3. Ordenado, o que tem que ser, gente? Tem que ser 13, 24 e 29. Bom, mas o 13 estava na posição 3, tá bom? Então esse 3 vai junto com ele aqui. Você muda o seu algoritmo para ele arrastar em cada troca, junto com o elemento do vetor sendo ordenado, o índice que ele ocupava no vetor original, que começou. Tá bom? Então, olha aqui, veja que trocando aqui, ó, tá vendo? Essa outra permutação aqui, ó, 24, 13 e 29, tá bom? O que acontece aqui, ó, o 29 está na posição 3, tá bom? Tá aqui, tá bom? O 13 está na posição 2, tá vendo? Tá aqui. Então, tá aqui, ó, 13, 24, 29. O 13 estava onde? Na posição 2. O 24 estava onde? Na posição 1, tá? Que tá aqui. E o 29 aqui na posição 3. Tá bom? Basta você pegar o algoritmo, o quicksort, o select sort, cada vez que você fizer uma troca, você troca os elementos do vetor e os índices correspondentes. Tá bom? Vocês vão encontrar o código aqui no site, tá? Para vocês verem como que é. Mas é muito simples a ideia. O mais importante é entender a ideia do que os detalhes dos algoritmos. Se você tem isso, você pega o algoritmo e submete todas as permutações de 1, 2, 3, por exemplo. Bom, então isso aqui, para o select sort, isso aqui quer dizer o quê? Que ele compara inicialmente os elementos de índice inicial, tá bom? Índice inicial 1 com índice inicial 2. Tá bom? Se o que estiver na posição 1 for maior do que o 2, ele vai comparar depois o elemento que estava inicialmente na posição 2 com o elemento que estava inicialmente na posição 3. Tá bom? Se isso for maior, tá bom? 2 for maior que 3, 2 maior que 3 quer dizer o elemento inicialmente na posição 2 era maior que o elemento inicialmente na posição 3, tá bom? E assim você vai até que o algoritmo para. Tá bom? Ele parou com essa posição aqui dos índices originais, tá bom? 3, 2, 1, para esse caso aqui. Se essa comparação aqui eu tivesse dado outro resultado, ele poderia ter terminado com essa permutação ou com essa outra permutação aqui. Tá bom, gente? É assim, a gente vai anotando cada comparação e pegando os ramos. Você tá cada comparação, você segue um de 2 caminhos. Tá? Ou um ou outro. Então, o que acontece aqui, gente? Quantas permutações que a gente tem que ter aqui? Todas as permutações possíveis. Tá bom? Já que o meu algoritmo funciona para qualquer entrada, bom, então aqui eu tenho que ter 3 fatorial, que é 6 possibilidades.
Essa daqui é a árvore de decisões para o algoritmo da bolha, que alguns de vocês fizeram em uma das AVs aí, tá bom? O algoritmo da bolha, ele é um algoritmo também muito simples, que você compara o primeiro com o segundo, se tiver fora de ordem você troca os dois, depois o segundo com o terceiro com o quarto, até chegar no fim do vetor. De tal maneira, se você não tiver feito troca nenhuma, você já conclui que o vetor está ordenado, tá bom? E você, em geral, repete o negócio até o ponto da sua última troca, tá? Até onde houve uma troca. Bom, então o resultado é esse daqui. Você pode ter casos muito bons, feito esse daqui, ó, tá bom? Você faz só duas comparações, tá? Uma, duas, e chega aqui no resultado final, tá bom? Ou pode ter um caso bem pior, que é 1, 2, 3, 4. 4 comparações para chegar nesse daqui. O quicksort, né, o tão famoso quicksort, ele é péssimo para vetores pequenos. Tá? Isso aqui é a árvore de decisões do quicksort para ordenar 3 elementos. Tá bom? O pior caso dele aqui, gente, ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 comparações. Tá bom? Repare que várias vezes ele compara um elemento com ele mesmo. Isso é por causa daquele negócio, você destaca o pivô e depois você sai comparando com os outros elementos. Tá bom? Quando o seu vetor é de um tamanho razoável, tá bom, gente? Só tem um pivô lá no meio de um tantão. Então essa de você comparar um elemento com ele mesmo é muito rara. Tá certo? Mas quando o vetor é muito pequenininho, isso acontece com frequência. De qualquer forma, o quicksort não é bom para você ordenar vetores pequenos. Bom, então está aqui a árvore de decisões do quicksort. Mas, então, o que a gente pode dizer de uma forma geral para qualquer algoritmo? Qualquer algoritmo, tá bom? Eu não sei, por isso que eu pus essa árvore aí, tá bom? Sei lá o que esse algoritmo faz, tá bom? Mas se eu colocar N elementos aqui na entrada, o que tem que acontecer, gente? Eu tenho que ter N permutações na saída. São todas as possibilidades de ordenação. Então, agora, que vamos aprender mais um pouco aqui sobre árvores, né? Árvores são, a gente chama isso de uma estrutura de dados, uma forma de organização, certo? Muito frequentes em computação, certo? A gente desenha árvores de cabeça para baixo, tá? A raiz em cima e ela vai crescendo para baixo. E chama árvore por quê, gente? Porque um ramo nunca encontra com o outro, depois que separa, eles não encontram, normalmente. Porque tem umas aberrações na natureza. E uma aqui no estacionamento do ISEX, que os ramos chegaram e se tocam outra vez. Certo? Acho que isso aí é porque um ficou encostando no outro e acabou tendo um processo biológico, sei lá o que aconteceu, que eles acabaram se fundindo. Mas isso é claramente uma anomalia. Mas enfim, árvores são assim, tá bom? Separam ramos, eles não juntam outra vez. Tá? Isso é uma coisa normal. E a gente usa, para falar de árvores, a gente usa terminologias baseadas em critérios familiares e critérios botânicos também. Tá bom? Familiares é o seguinte: esse aqui é filho desse, este é filho desse aqui, tá bom? Este é irmão desse, este é irmão desse, é tio desse daqui, tá bom? Esse daqui é neto desse, e por aí vai, tá bom? A outra coisa é o seguinte: uma árvore termina em folha, né? Folha para ali, tá bom? Então a gente chama nós que não tem filhos de folhas. Ok? Então, agora aqui é o seguinte: uma árvore é binária, gente, que eu esqueci de falar. Uma árvore é binária quando ela tem no máximo 2 filhos. Cada nó tem no máximo 2 filhos. Tá bom? Que é esse caso aqui, que é o caso das nossas árvores de decisão. Cada decisão você segue ou para um lado ou para o outro. Vamos ver aqui agora ainda o conceito de profundidade em uma árvore. Bom, profundidade é o número de passos que você precisa dar, profundidade de um nó, tá bom? É o número de passos que você precisa dar para ir da raiz até este nó. Bom, então a profundidade da raiz é o número de passos para você sair da raiz e chegar nessa raiz, 0. Tá bom? Para você chegar aqui, ó, nesses 2 aqui, a profundidade é 1. Para chegar nesses 3 aqui, profundidade 2, e nesses últimos 3 aqui, profundidade é 3. Ok? Voltando aqui para as nossas árvores aqui,
eu queria que vocês reparassem que a profundidade de uma folha dessas aqui, tá bom? É o número de comparações, considerando como árvore só os vermelhinhos aqui, tá bom? É o número de comparações executado pelo algoritmo. Tá bom? Vamos ver ainda o seguinte, tá certo? Vamos olhar isso daqui. Vamos supor que a gente tenha uma árvore cuja profundidade máxima é 0. Então a árvore seria só a raiz aqui de cima. Tá bom? Ela tem no máximo, então, 1. Se a profundidade máxima é 0, ela tem no máximo 1 nó. 2 elevado a 0. Tá bom? Se a profundidade máxima é 1, ela tem no máximo 2 filhos. Tá bom? Se a profundidade máxima é 2, no máximo 4 filhos. Se a profundidade máxima é 3, no máximo 8 filhos, 2 elevado a 3. Tá bom? Se cada geração tem 2 filhos, então é 2 elevado a P. Tá bom? Então, olha aqui, uma árvore com profundidade máxima P, ela tem no máximo P folhas. Então, é 2 elevado a P folhas. Tá bom? Bom, então, agora, qual que é a nossa ideia aqui, gente? Voltando ainda aqui, tá bom? Ou seja, a gente quer achar o número de passos para o pior caso. Tá bom? Então, o pior caso é a profundidade máxima da árvore. Tá bom? Da árvore de decisões. Então, o que acontece aqui, gente? A profundidade máxima, mínima, né, a menor profundidade máxima possível, a gente sabe que o algoritmo tem que ter n fatorial folhas. A árvore de decisões tem que ter n fatorial folhas. Bom, então, 2 elevado a P, onde P é a profundidade máxima, tem que ser maior ou igual a n fatorial. Tá bom? Uma vez que a gente tem que ter as n fatorial folhas. Ok, gente? Então, se a gente tem essa equação aqui, 2 elevado a P é o que, gente? Número máximo de folhas para uma árvore de profundidade máxima P. N fatorial é o que? Número mínimo de folhas que uma árvore que classifica, a árvore de decisões que ordena N elementos. Tá bom? Então a gente tem que ter, para qualquer algoritmo que proceda por comparações, tá bom? Qualquer algoritmo de ordenação, a gente tem que ter 2 elevado a P maior ou igual a N fatorial. Ou seja, P tem que ser maior ou igual a log 2 de N fatorial. Tá? O logaritmo do produto, gente, é a soma dos logaritmos. Tá bom? Então, a gente quer P maior ou igual a log 2 de 1 mais log 2 de 2. O que é essa soma aqui, gente? Ela é o seguinte, gente. Ela é a soma de Riemann pela esquerda de log de N. Por quê, gente? Olha aqui. Cada retângulo desses aqui, qual que é a área dele, gente? A distância daqui para cá é 1. Tá bom? Porque eu construí assim, tá bom? A altura em cada lugar aqui, ó, tá bom? Tá, ó, o delta é sempre igual a 1 e a altura é log 2 de n. Então, a área desse retângulo específico aqui é log 2 de 16. Bom, a desse daqui, ó, é log 2 de 4. A desse aqui, ó, que de tamanho 0, tá bom? É log 2 de 1, que é 0. Tá bom? Então, agora a gente está diante de uma situação que é o seguinte. A gente quer calcular a área dos retângulos. Tá? Então, é o contrário do que a gente fez antes. A gente tinha uma curva que a gente não sabia a integral indefinida dela. Bom, e a gente aproximava a área pela área de retângulos que a gente sabia calcular. Agora, aqui a gente não queremos saber qual que é a soma dos retângulos. E a gente conhece o que, gente? A gente conhece a integral indefinida de log 2 de n. Tá bom? Então, a gente vai aproximar a soma das áreas dos retângulos, que é essa soma aqui que a gente quer. Tá bom? E nós vamos aproximar isso pela integral, pela área debaixo dessa curva aqui, que nós vamos calcular da forma tradicional. Bom, ou seja, P tem que ser maior ou igual à soma dos logs,
certo? Que é aproximadamente igual à integral de 1 até n de log 2 de x dx. Isso aqui vocês vão lá numa tabela de integrais, vocês acham isso aqui, babá, tá bom? P tem que ser maior ou igual a n log 2 de n, menos uma coisa aqui que fica pequena comparada com esse daqui quando n cresce. Bom, então, o resultado disso daqui, gente, é conclusão. A complexidade mínima é O de n log de n. Tá bom? Para qualquer algoritmo de ordenação por comparações. Tá bom? Então, vocês podem até achar um algoritmo aí que é 2 vezes mais rápido que o merge sort, 30 vezes, 1000 vezes mais rápido. Mas um que tem uma curva de crescimento melhor que a do merge sort, vocês não vão achar, não. Se ele for por comparações. Tá bom? Então, esse é um resultado bem interessante. Eu gosto muito desse resultado aqui.